Existem histórias que parecem retiradas de um roteiro de novela. Histórias que misturam amor, traição, segredos e revelações capazes de mudar para sempre o destino de uma família inteira. E esta é uma delas. Imagine dedicar 30 anos da sua vida a uma única pessoa, amar com todas as forças, ser fiel até o último detalhe, acreditar que construiu uma família perfeita para depois descobrir que tudo não passava de uma ilusão. É assim que começa a jornada de Samuel Ribeiro, um homem simples, trabalhador, que acreditava ter encontrado a mulher da sua vida. Um homem que acreditava na promessa feita diante de Deus e de toda a família, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Mas será que essas promessas resistem quando o amor se transforma em mentira? O que você faria se descobrisse que a mulher que você amou durante 3 décadas estava, na verdade, vivendo uma vida paralela? Como reagiria ao ser apunhalado pelas costas dentro da própria casa, no lugar onde acreditava estar seguro? Prepare-se, porque esta não é uma história comum. É uma história de dor, de lágrimas, de gritos abafados no silêncio da noite. É uma história sobre como o coração humano pode ser cruel, mas também sobre como ele pode surpreender quando menos se espera. Samuel acreditava que havia perdido tudo: o amor, a confiança, a família, mas o destino ainda tinha planos para ele. E no meio de recomeços, novas paixões e novas esperanças, um telefonema inesperado trouxe de volta o fantasma do passado. E junto com ele, uma escolha impossível: perdoar ou rejeitar, acolher ou abandonar, esquecer o passado ou carregar o peso da mágoa até o fim dos seus dias. Ao longo dessa história, você vai conhecer os detalhes mais íntimos de uma vida marcada por conquistas, glórias, mas também pela dor mais profunda que um coração pode suportar. E, acredite, quando você pensar que já viu de tudo, vai descobrir que o pior ainda está por vir. Prepare-se para uma narrativa de tirar o fôlego, repleta de reviravoltas, discussões, lágrimas e revelações surpreendentes. Uma história realista, crua, intensa, que vai te prender até o último segundo. E eu já te faço uma pergunta. Antes mesmo de começar, se estivesse no lugar de Samuel, você seria capaz de perdoar? Meu nome é Samuel Ribeiro. E hoje, já aos 65 anos de idade, olhando para trás, percebo que a vida é feita de momentos que parecem eternos, mas que no fundo são apenas instantes que se transformam em memórias. Essa história que vou compartilhar com vocês não é apenas sobre mim, mas sobre o que significa amar, confiar e também sofrer as maiores decepções. E talvez, no fim das contas, seja uma história sobre como cada um de nós pode estar vulnerável diante daqueles que mais amamos. Tudo começou em São Paulo, no bairro do Capão Redondo. Eu tinha apenas 25 anos quando conheci Salete. Na época, eu ainda acreditava que o amor era algo puro, quase sagrado, e que, se bem cuidado, duraria para sempre. Conheci Salete no grupo de jovens da igreja Nossa Senhora Aparecida. Era uma moça linda, de cabelos longos e pretos que desciam como uma cascata até a cintura. Tinha o olhar doce e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Não demorou muito para que eu me apaixonasse. E eu podia jurar que ela sentia o mesmo, porque seus olhos brilhavam quando cruzavam com os meus. Começamos a namorar e nossa relação foi intensa desde o início. Íamos juntos aos encontros da igreja, passeávamos pelas ruas simples do bairro, sonhando com o futuro. Havia em mim a sensação de que o destino já havia sido escrito e que aquele amor não poderia ter outro final senão o casamento. E assim aconteceu. 2 anos depois, naquela mesma igreja em que nos conhecemos, nos casamos. Eu ainda me lembro do dia como se fosse hoje. O vestido branco de Salete brilhava sob a luz suave do templo, seus cabelos longos emolduravam seu rosto e seus olhos cheios de emoção fizeram com que eu acreditasse que estava vivendo o momento mais mágico da minha vida. A festa foi linda. Familiares, amigos e vizinhos compareceram em peso. Tocaram músicas que até hoje, quando ouço, me transportam para aquele dia. Dançamos, sorrimos e prometemos um ao outro amor eterno. Naquele momento, eu acreditava que o mundo inteiro estava a nosso favor. Nossa lua de mel foi em Santos, no litoral paulista. Eu já sonhava em um dia morar ali.
Lembro de caminhar pela areia com Salete ao meu lado, sentindo o vento do mar bater no rosto enquanto eu dizia: um dia nós vamos viver aqui. Será o nosso paraíso. Ela sorria, concordava e tudo parecia tão possível, tão real. A vida seguiu seu curso e logo vieram nossos filhos, Jéssica e João Vitor. Que orgulho eu tinha deles! Crianças educadas, carinhosas, que nos enchiam de alegria. Para mim, era a confirmação de que a vida estava me recompensando com uma família perfeita. Naqueles primeiros anos, Salete se dedicou totalmente à criação das crianças. Foi uma decisão conjunta. Ela ficaria em casa até que os pequenos crescessem. Depois, seguiu sua vocação de professora e conseguiu um cargo público em uma escola próxima de casa. Eu, por minha vez, trabalhava em uma rede de lojas onde passei por vários cargos até finalmente me tornar gerente. O começo não foi fácil. Eu ganhava pouco e muitas vezes precisávamos nos virar com criatividade para dar conta das despesas. Mas, com o tempo, as coisas foram melhorando. Unimos meu salário ao de Salete e conseguimos dar aos nossos filhos uma boa educação, garantindo que ambos pudessem se formar, Jéssica como professora e João como advogado. Eu sentia que estava cumprindo meu papel de pai e marido. Ao longo dos anos, conquistamos muito juntos. Compramos nossa casa em São Paulo, depois adquirimos uma casa de veraneio em Santos, que se tornou o nosso refúgio. Sempre que podíamos, viajávamos para algum lugar do Brasil. Esses momentos em família não tinham preço para mim. Eu acreditava que era um verdadeiro tesouro da vida. Com meu esforço e dedicação, fui promovido a gerente regional. Meu salário cresceu consideravelmente e, com planejamento, investimos em imóveis comerciais para locação, o que nos gerava uma renda extra. Eu tinha orgulho de olhar para trás e ver de onde havíamos saído e onde tínhamos chegado. Para mim, era a prova de que trabalho duro, amor e união eram capazes de construir um império. Salete, por sua vez, também estava feliz com sua carreira, embora, com o tempo, começasse a se queixar do cansaço. Quando se aposentou, já tinha planos para se dedicar mais à igreja e, claro, ao nosso neto, que havia nascido e se tornado sua grande paixão. Eu seguia firme no trabalho, mas já contava os dias para a aposentadoria. Em meus planos, nós iríamos viver em Santos, naquela mesma cidade, onde havíamos passado a lua de mel. Eu queria envelhecer ao lado da minha esposa, curtindo o mar, reunindo filhos e netos em finais de semana e feriados. Até então, tudo parecia perfeito. Nossa relação era recheada de gestos de carinho, presentes em datas especiais, viagens a dois, momentos íntimos de cumplicidade. Ao menos, era o que eu acreditava. No fundo, talvez tivesse sinais que eu não percebi. Talvez tenha me deixado cegar pela ideia de que tínhamos o casamento perfeito. Mas quem poderia imaginar? Depois de quase 30 anos juntos, depois de tanto esforço, tanto amor e tanta entrega, eu jamais poderia supor o que viria pela frente. E é aqui que eu peço a você que está me ouvindo. O que você acha dessa história até agora? Já sentiu que sua vida estava perfeitamente no lugar, até que o destino veio e mudou tudo em um piscar de olhos? Essa foi a base da minha vida. Um início de conto de fadas, construído com suor e amor. Mas mal sabia eu que logo adiante, uma sombra estava prestes a apagar a luz que iluminava minha família. Os anos passaram rápido, como passa a brisa do mar em uma tarde de verão. Quando percebi, meus filhos já estavam crescidos, formados e seguindo seus próprios caminhos. Jéssica se tornara professora, seguindo os passos da mãe. E João Victor havia conquistado seu diploma em Direito. O orgulho que eu sentia era indescritível. Lembro-me de uma noite, estávamos reunidos na sala da casa de São Paulo, comemorando a formatura de João. Ele havia acabado de passar na prova da OAB e Salete, com um sorriso que misturava lágrimas, levantou-se da mesa e disse: "Eu sempre soube que você conseguiria, meu filho. Você tem o mesmo foco e determinação do seu pai." João sorriu, meio sem graça,
e respondeu: "Se eu consegui, foi porque tive o exemplo de vocês dois." Naquele instante senti um aperto no peito. Era como se tudo tivesse valido a pena. Cada hora extra de trabalho, cada noite mal dormida, cada preocupação. Eu tinha construído uma família que representava o que eu acreditava ser o verdadeiro sucesso. Minha carreira também estava em seu auge. Depois de décadas na rede de lojas, alcancei o cargo de gerente regional. O salário era excelente e com ele vieram mais investimentos. Compramos imóveis comerciais e colocamos para locação. Nossa renda se multiplicava e eu podia finalmente respirar com tranquilidade. Nos finais de semana, era tradição viajarmos para Santos, onde tínhamos a casa de praia. O som das ondas quebrando na areia, o cheiro de maresia, o vento batendo no rosto, tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Certa vez, caminhando pela orla com Salete, eu disse: "Está vendo, meu amor? Um dia eu prometi que nós moraríamos aqui. Logo, logo esse dia vai chegar." Ela sorriu, olhou para mim e respondeu: "Eu sei, Samuel, e mal posso esperar para ficarmos juntos nesse paraíso." Naquele momento, eu não tinha dúvidas. Estava prestes a viver o melhor capítulo da minha vida. Mas, como dizem, o perigo muitas vezes se esconde nos detalhes que parecem insignificantes. Com a aposentadoria de Salete, eu percebi mudanças sutis. Ela passou a dedicar boa parte de seu tempo à pastoral da igreja e também ao nosso neto. Eu achava bonito, porque via nela uma mulher de fé, generosa e amorosa. Mas, pouco a pouco, percebi que ela também buscava outras companhias. Amigas novas, pessoas que eu sequer conhecia. No começo, não dei importância. Afinal, depois de tantos anos de casamento, era natural que cada um tivesse seu espaço. Porém, havia algo diferente no ar. Recordo-me de uma conversa em um final de tarde, quando a vi arrumando uma mala pequena. "Vai para Santos de novo?" perguntei. "Vou sim, Samuel. A Marilda me chamou e achei bom passar uns dias lá com ela. Faz bem para minha cabeça." Eu sorri, mas dentro de mim senti um incômodo. Perguntei: "E por que você não espera até sexta, assim vamos juntos?" Salete parou, me olhou nos olhos e respondeu com uma certa impaciência: "Samuel, eu não preciso esperar sempre por você. Já estou aposentada, não tenho os mesmos compromissos que você." Aquela resposta ecoou dentro de mim como uma pedra caindo num lago tranquilo. Era a primeira vez que percebia de fato uma distância entre nós. Os dias passaram e a rotina começou a mudar. Antes, nossos encontros em Santos eram sempre marcados por carinho e cumplicidade. Agora, muitas vezes eu chegava lá e encontrava Salete estranhamente fria, distante. Eu tentava manter o clima, fazia surpresas, preparava jantares, comprava flores. Em uma dessas vezes deixei um buquê de rosas vermelhas na cama, junto com uma carta onde escrevi: "Ainda sou o mesmo homem que se apaixonou por você aos 25 anos. Nada mudou em mim." Quando ela chegou ao quarto, sorriu, agradeceu, mas seu olhar não tinha mais o mesmo brilho. À noite, tentei me aproximar, abraçá-la. Ela, porém, se afastou discretamente e disse: "Samuel, eu estou cansada. Hoje não." Era a mesma desculpa repetida em outras ocasiões: dores de cabeça, cansaço, falta de disposição. Eu, cego de amor e confiança, não queria enxergar além. Preferia acreditar que eram apenas fases, cansaço da vida, oscilações naturais de um casamento longo. Meus filhos, por outro lado, não percebiam nada. Para eles, éramos o casal perfeito, os pais exemplares. Em festas de família, muitas vezes eu ouvia comentários de parentes e amigos: "Samuel e Salete são uma inspiração. Um casal desses é difícil de encontrar hoje em dia." Eu sorria orgulhoso enquanto segurava a mão dela. Mas, dentro de mim,
começava a crescer uma inquietação silenciosa. Com o tempo, as idas de Salete para Santos se tornaram mais frequentes. Às vezes ela dizia ir com amigas, outras simplesmente falava que precisava descansar. Eu, ocupado com o meu trabalho, aceitava suas justificativas sem questionar. Mas algo dentro de mim já não estava em paz. Lembro claramente de um dia em que cheguei mais cedo em casa, em São Paulo. Encontrei-a sentada no sofá, olhando fixamente para o celular. Quando entrei, ela se assustou e desligou a tela imediatamente. Quem era? Perguntei com naturalidade. Ninguém, Samuel. Apenas uma mensagem da pastoral. Não insisti, mas a cena ficou gravada em minha mente. E aqui, eu quero fazer uma pausa para falar com você que está me acompanhando. Alguma vez você já sentiu que a pessoa ao seu lado estava mudando, mesmo sem admitir? Já percebeu sinais de que algo não estava certo, mas preferiu ignorar por acreditar no amor que construiu? Foi exatamente assim que me senti. Estava vivendo o auge da minha vida financeira e familiar, mas, ao mesmo tempo, começava a enxergar rachaduras invisíveis no alicerce do meu casamento. O que eu não sabia naquela época é que essas rachaduras estavam prestes a se transformar em uma fenda enorme, capaz de destruir tudo que eu havia construído. Será que Samuel estava cego para o que estava por vir? Diz aí nos comentários o que você acha. A rotina de viagens de Salete para Santos começou a se tornar cada vez mais frequente. Ela já não disfarçava o entusiasmo quando arrumava as malas. Às vezes, dizia que iria com uma amiga da escola, outras vezes que precisava de uns dias sozinha. Eu, ocupado com o meu trabalho, ainda tentava acreditar que era apenas uma fase, que talvez ela estivesse cansada de tudo e buscasse refúgio no litoral. Mas a verdade é que, dentro de mim, a desconfiança já havia se instalado. Lembro-me de uma sexta-feira à tarde. Costumava viajar no sábado pela manhã para Santos, mas naquele dia decidi surpreender Salete. Peguei o carro e dirigi até a casa da praia. Era fim de tarde quando estacionei em frente ao portão. A casa estava silenciosa, sem sinal dela. Bati na porta do vizinho, um senhor já idoso que sempre cuidava da rua. "Boa tarde, Sr. Roberto, tudo bem?" perguntei. Ele me olhou meio sem jeito, coçando a cabeça, como se estivesse escolhendo as palavras certas. "Samuel, eu ia até falar com você, mas preferi ficar quieto. Eu vi sua esposa saindo mais cedo, numa caminhonete preta. Esse carro já parou aqui algumas vezes." Senti meu corpo gelar. Era como se tivesse levado um soco no estômago. Uma parte de mim queria acreditar que era apenas um engano, mas outra parte sabia que aquele detalhe não podia ser ignorado. Entrei na casa, tomei um banho e fiquei esperando. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente ouvi o barulho do carro parando, o coração quase saiu pela boca. Olhei pela janela e vi, sim, a tal caminhonete preta. Os vidros eram escuros, não dava para ver quem dirigia. Salete desceu sorridente, cantarolando, mas quando abriu a porta e me viu na sala, ficou paralisada. "Samuel, você chegou hoje?" disse ela, visivelmente nervosa. "Quem estava nesse carro, Salete?" perguntei, tentando manter a calma. "Uma amiga nova que conheci aqui em Santos. Você não conhece?" Eu a encarei profundamente, procurando nos olhos dela qualquer sinal de verdade. Mas havia apenas medo e uma tentativa desesperada de disfarçar. "Está me traindo?" questionei seco. Ela ficou ofendida. Levantou a voz e respondeu: "Claro que não, Samuel. Como pode pensar uma coisa dessas, depois de tudo o que vivemos?" Aquela noite foi um silêncio absoluto. Dormimos na mesma casa, mas não no mesmo mundo. Enquanto ela se encolhia em um canto da cama, eu revivia
cada detalhe do que tinha visto e ouvido. Dias depois, conversando com um amigo próximo, desabafei. Eu preciso saber a verdade, de qualquer jeito. Ele me olhou sério e sugeriu: Samuel, instala câmeras na casa da praia. Se ela estiver escondendo algo, você vai descobrir. A ideia me pareceu dura, mas inevitável. Contratei uma empresa de segurança de Santos e, discretamente, colocamos câmeras internas e externas em toda a casa. Tudo conectado ao meu celular. No fim de semana seguinte, descemos para Santos em família, filhos, neto, todos juntos. Era o retrato perfeito da família que eu sempre sonhei. Ninguém desconfiava de nada. Nem mesmo Salete percebeu as câmeras. Depois de alguns dias, voltamos para São Paulo. Salete ficou na casa de praia, alegando que queria descansar mais. Foi aí que começou a minha tortura silenciosa. As primeiras imagens que recebi eram normais. Ela arrumando a casa, cozinhando, assistindo televisão. Cheguei a pensar que talvez eu estivesse errado, que tudo não passava de paranoia. Mas no quarto dia, por volta das 4 da tarde, a tal caminhonete preta parou novamente em frente ao portão. Salete apareceu nas câmeras toda arrumada, maquiada, com um vestido que eu não via ela usar há anos. Saiu sorrindo e entrou no carro. Meu coração disparou. Fiquei colado no celular, acompanhando cada movimento. Horas se passaram. Já era noite quando a caminhonete voltou. Dessa vez, Salete não desceu sozinha. Um homem moreno, alto, musculoso, desceu ao lado dela. Os dois riam, trocavam carícias, e então ele a beijou ali mesmo, na porta da minha casa de praia. Senti meu corpo inteiro tremer. Eles entraram juntos e foram direto para o quarto. A câmera registrou tudo. Não havia mais dúvidas. Minha esposa, a mulher com quem eu compartilhei 30 anos da minha vida, estava me traindo dentro da nossa própria casa. Passei a noite inteira assistindo às imagens, como se estivesse hipnotizado. Era uma mistura de dor, raiva e incredulidade. Como ela pôde? O que eu fiz para merecer aquilo? Sempre fui fiel, dedicado, fiz de tudo para dar a ela uma vida de conforto. No dia seguinte, procurei meu médico. Eu estava em choque, com taquicardia, suando frio. Ele me receitou calmantes. Só assim consegui me recompor e pensar em como agir. Conversei com um advogado e levei todas as provas. Ele me olhou com seriedade e disse: Samuel, você tem em mãos tudo o que precisa para se proteger, mas esteja preparado. A dor emocional vai ser muito maior do que qualquer processo. Esperei Salete voltar para São Paulo. Quando chegou, fingiu normalidade, como se nada tivesse acontecido. Sentei-me com ela na sala. Como foram os dias em Santos? Perguntei. Normais, Samuel. Saí um pouco com a amiga, nada demais. Olhei em seus olhos, respirei fundo e mostrei os vídeos no celular. Ela empalideceu. Samuel, eu posso explicar. Foi um momento de carência, um erro. Juro que não vai se repetir. Senti meu sangue ferver. Traição não tem perdão, Salete. Pode arrumar suas coisas. O advogado vai entrar em contato. Ela chorou, implorou, disse que ainda me amava. Mas para mim não havia volta. A mulher que eu pensei conhecer não existia mais. No silêncio daquela sala, a única coisa que coava na minha mente era a sensação de ter sido apunhalado pelas costas por quem menos esperei. E agora, eu quero perguntar a você que está me ouvindo. O que faria no meu lugar? Perdoaria uma traição depois de 30 anos juntos? Ou seguiria em frente mesmo com o coração em pedaços? E você? O que você faria no lugar de Samuel? Obrigado por permanecer até aqui. Mas saiba, o melhor
Ou o pior, ainda está por vir. O divórcio saiu rápido, mas a ferida ficou aberta como uma cicatriz que jamais desapareceria. Depois de mais de 30 anos de casamento, ver a minha família desmoronar diante de uma traição foi como perder o chão. Eu andava pelas ruas sem rumo, sem saber quem eu era sem aquela mulher ao meu lado. Por muito tempo, as lembranças me perseguiam. O vestido branco no altar, as promessas de amor eterno, as viagens em família, tudo aquilo agora parecia uma farsa. Nos primeiros meses após a separação, o silêncio em casa era ensurdecedor. Eu chegava do trabalho, jogava a pasta no sofá e ficava ali, olhando para o nada. O relógio marcava as horas, mas eu não conseguia sentir o tempo passar. Meus filhos, Jéssica e João Victor, tentavam me animar, mas também estavam em choque. Numa noite, sentamos juntos para jantar. A mesa, que sempre foi palco de tantas risadas, agora estava carregada de tristeza. Jéssica quebrou o silêncio. Pai, a gente sabe que foi difícil, mas você não merece viver assim. Você deu tudo por essa família. João, com os olhos marejados, completou. A mãe fez a escolha dela. Agora cabe a nós seguirmos em frente. Eu suspirei fundo, olhei para eles e disse: eu só queria entender onde foi que eu errei. Não foi você, pai, respondeu Jéssica firme, foi ela. As palavras dela me confortaram, mas não apagaram a dor. O tempo passou. Eu me aposentei como planejava, mas quando chegou o momento de me mudar para Santos, percebi que não tinha coragem de viver na mesma casa onde Salete havia me traído. Vendi o imóvel e comprei outra casa, menor, mas acolhedora, em um bairro tranquilo da cidade. No começo foi difícil. Caminhar pela orla, ver casais de mãos dadas, famílias reunidas, tudo aquilo me lembrava do que eu havia perdido. Mas aos poucos, a vida começou a me surpreender de novo. Conheci Marisa em um clube da cidade. Ela era viúva, uma mulher elegante, de sorriso acolhedor, mas que também carregava suas cicatrizes. Nossa amizade começou tímida. Cafés no fim da tarde, conversas sobre a vida, trocas de confidências. Aos poucos, a amizade virou algo mais. Uma tarde, caminhávamos pela praia quando ela segurou minha mão. Eu a olhei surpreso e ela disse com um sorriso tímido: Samuel, você não precisa ter medo de ser feliz de novo. Eu segurei firme sua mão e respondi. Eu achei que nunca mais fosse ouvir isso dentro de mim. Foi assim que, aos poucos, voltei a sorrir. Marisa me devolveu a esperança. Me mostrou que a vida não acaba quando alguém nos decepciona. Viajamos juntos, conhecemos praias, exploramos cidades. Eu estava finalmente recomeçando. Mas foi exatamente quando comecei a acreditar na felicidade novamente que o inesperado aconteceu. Numa noite chuvosa, meu telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi sem imaginar quem poderia ser. Samuel, sou eu. Salete. Meu corpo inteiro congelou. Aquela voz, trêmula, fraca, mas inconfundível. O que você quer, Salete? Perguntei seco. Ela respirou fundo e sua voz saiu embargada. Eu preciso falar com você. Tive um AVC. Perdi os movimentos das pernas. Estou em uma clínica de repouso, sozinha. Samuel, por favor, me perdoa. Senti uma mistura de raiva e pena. Raiva por tudo o que ela havia feito. Pena por imaginar a mulher que um dia amei, agora frágil, indefesa. Você acha que é fácil assim, Salete? Falei, a voz firme, mas trêmula. Depois de tudo? Depois de me trair?
Destruir nossa família? Agora vem pedir para voltar? Ela chorava do outro lado da linha. Eu sei que errei, eu fui egoísta, cega. Mas, Samuel, eu não tenho ninguém. Você sempre foi o homem da minha vida, mesmo que eu não tenha enxergado. Eu só peço uma chance de não morrer sozinha. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Eu desliguei sem dar resposta. Passei a noite em claro, andando de um lado para o outro da casa. Olhava para o retrato dos meus filhos na estante, lembrava das promessas feitas no altar, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. No dia seguinte, chamei Jéssica e João Vitor para conversar. Sentamos na sala e contei sobre a ligação. Jéssica ficou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, por mais que doa, ela ainda é nossa mãe. João, por outro lado, foi duro. Ela não pensou em você quando te traiu, pai. E agora vem pedir ajuda? É tarde demais. Os dois começaram a discutir. João, não é assim, gritou Jéssica. Você não pode simplesmente abandonar nossa mãe num leito de hospital. E você quer o quê, Jéssica? Retrucou ele, exaltado. Que o pai esqueça tudo que ela fez? Que finja que não foi traído dentro da própria casa? Eu bati a mão na mesa, interrompendo a discussão. Chega! Minha voz ecoou forte. Eu já sofri demais com essa história. Não vou deixar que destrua vocês também. O silêncio tomou conta da sala. Respirei fundo e continuei. Eu não sei ainda o que vou fazer, mas uma coisa é certa. Não vou abandonar Salete. Não como mulher, não como esposa, mas como ser humano. Naquele momento, percebi que meu dilema não era apenas sobre ela, era sobre mim, sobre o homem que eu queria ser diante de uma situação dessas. Conversei com Marisa naquela mesma noite. Estávamos sentados na varanda, ouvindo o barulho da chuva. Eu a olhei nos olhos e disse: Salete ligou. Está doente numa clínica. Quer voltar para casa. Marisa respirou fundo, segurou minha mão e respondeu com serenidade: Samuel, eu sabia que esse dia poderia chegar. Eu não vou te impedir de fazer o que seu coração mandar, mas preciso saber, onde eu fico nessa história? Engoli seco. A última coisa que eu queria era perder Marisa, a mulher que me devolveu a esperança. Você fica ao meu lado, respondi com convicção. Nada vai mudar o que sinto por você. Ela sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Então, faço o que precisa ser feito. Eu vou estar aqui. Dias depois, decidi visitar Salete. Quando entrei no quarto da clínica, quase não a reconheci. Estava magra, pálida, com os cabelos ralos e os olhos fundos. Ao me ver, ela chorou. Samuel, você veio. Eu me aproximei devagar, sem saber como reagir. Salete, eu vim porque você é a mãe dos meus filhos. Mas não pense que esqueci o que você fez. Ela baixou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu sei. Eu não espero que você me ame de novo. Só não me deixe sozinha. Naquele instante, senti uma compaixão que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Decidi que não a deixaria morrer abandonada. Levei Salete para minha casa, mas deixei claro: você vai ficar aqui, Salete. Vai ter todo o cuidado que precisa. Mas minha vida segue. Eu tenho outra pessoa e não vou abrir mão dela. Ela assentiu, chorando. E foi assim que começamos uma nova, estranha e dolorosa convivência. Como será que essa convivência entre Samuel, Marisa e Salete vai se desenrolar? O que você faria no lugar dele? Quando decidi levar Salete para casa, sabia que não seria fácil. Minha mente ainda estava marcada pela imagem dela nos braços de outro homem, pelas noites em claro em que eu a assisti impotente à destruição do meu casamento. Mas havia algo mais forte do que a mágoa, o sentimento de humanidade.
Eu não poderia deixar a mãe dos meus filhos definhar sozinha em um quarto de clínica. Providenciei um espaço para ela nos fundos da minha casa em Santos. O ambiente foi adaptado com cama hospitalar, equipamentos de apoio e uma cuidadora presente 24 horas por dia. Quando a vi deitada ali pela primeira vez, frágil, os olhos marejados, percebi que a vida tinha dado uma volta cruel. A mulher que um dia foi o centro das atenções, agora dependia até para ser alimentada. Na primeira semana, mal trocamos palavras. O silêncio era pesado. Até que, numa tarde chuvosa, Salete pediu para conversar. Samuel, você me odeia? Sua voz saiu quase como um sussurro. Demorei alguns segundos para responder. Eu não sei mais o que sinto, Salete. Raiva, tristeza, compaixão, tudo misturado. Ela chorou, virou o rosto para a janela e murmurou: eu matei o homem que mais me amou na vida, e isso vai me acompanhar até o fim. Naquele momento, pela primeira vez, vi arrependimento genuíno em seus olhos. Mas a vida não parava. Marisa, minha companheira, precisou lidar com a nova realidade. Às vezes ela vinha me ajudar nos cuidados. Sentava ao lado de Salete e conversava com serenidade. Você precisa encontrar paz, Salete, dizia. Não adianta pedir perdão a Samuel todos os dias. O verdadeiro perdão começa dentro de você. Salete chorava e eu observava em silêncio. Ver as duas mulheres mais marcantes da minha vida dividindo o mesmo espaço era surreal. Os filhos também começaram a visitar a mãe. Jéssica, sempre carinhosa, segurava suas mãos e dizia: Mãe, o passado não importa mais. O que importa é que estamos aqui, agora. Já João Vitor demorou meses para aparecer. Quando finalmente entrou no quarto, o ambiente ficou tenso. Ele olhou para ela, respirou fundo e disse: Eu não vim aqui para perdoar o que você fez com meu pai. Vim porque, apesar de tudo, você ainda é minha mãe. As lágrimas escorreram dos olhos de Salete e ela tentou tocar a mão dele, mas ele recuou. A cena me cortou por dentro. O tempo passou e a saúde de Salete piorava a cada dia. Da cadeira de rodas, passou para a cama. Os médicos foram claros. Era questão de meses. Numa noite silenciosa, sentei ao lado dela. Ela me olhou fixamente, com uma intensidade que não via há anos. Samuel, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Eu não sei o que me levou àquele erro, mas sei que te perdi e nada, nunca doeu tanto. Respirei fundo, segurei sua mão e respondi: eu não posso esquecer, Salete. Mas eu escolho não carregar mais esse ódio. Você está perdoada. Ela chorou como uma criança. A partir daquele dia, parecia ter encontrado uma pequena paz. Passava horas olhando pela janela como se buscasse respostas no mar. E foi então que o inesperado aconteceu. Certa manhã, encontrei Salete mais animada. Ela pediu papel e caneta. Com dificuldade, escreveu uma carta. Quando terminou, me entregou e pediu: só abra quando eu não estiver mais aqui. Guardei o envelope, sem imaginar a bomba que estava por vir. Meses depois, Salete faleceu. A casa se encheu de silêncio. O enterro foi discreto, apenas família e alguns amigos. Eu senti um misto de alívio e vazio. Alívio por ver o sofrimento dela chegar ao fim. Vazio por perceber que uma parte de mim, apesar de tudo, também se foi com ela. Dias depois, sozinho em casa, lembrei da carta. Abri o envelope com as mãos trêmulas. A letra estava tremida, mas legível. Samuel, se você está lendo isso, é porque já não estou mais aqui. Quero confessar algo que nunca tive coragem de dizer em vida. Aquele homem com quem me envolvi
não foi apenas um caso passageiro. Foi um amor que mantive em segredo por anos. Eu me sentia dividida, mas sempre escolhi ficar ao seu lado por causa da nossa família. Eu sei que destruí sua confiança e talvez agora destrua sua paz, mas precisava ser sincera antes de partir. Apesar de tudo, eu sempre te amei à minha maneira. Você foi meu porto seguro, meu melhor amigo, o pai dos meus filhos. Nunca duvide disso. Perdoe-me, se puder. Senti o chão sumir sob meus pés. A traição que eu acreditava ter sido um deslize, um erro momentâneo, na verdade havia sido um relacionamento paralelo de anos. A raiva me consumiu, mas junto dela veio uma estranha sensação de libertação. Era como se, finalmente, todas as máscaras tivessem caído. Eu não precisava mais buscar explicações. A verdade estava ali, nua e crua. Contei aos meus filhos. Jéssica chorou desesperada. João Vitor, revoltado, disse: "Eu sabia que tinha mais coisa. Ela enganou a todos nós até o último dia." Marisa me abraçou em silêncio. Seus olhos transmitiam apenas compreensão. Naquela noite, sentei na varanda de casa, olhando para o mar, e percebi algo. A vida não nos deve respostas. Ela apenas nos coloca diante de escolhas. A minha foi não deixar Salete morrer sozinha, mesmo sabendo agora que sua traição tinha sido muito maior do que eu imaginava. E é isso que quero perguntar a você que está me ouvindo agora. No meu lugar, você teria acolhido Salete? Teria dado a ela dignidade no fim, mesmo descobrindo uma verdade tão cruel? Afinal, o que vale mais? A dor da traição ou a paz de saber que cumprimos nosso papel até o fim? E agora eu quero saber de você. O que faria no lugar de Samuel? Perdoaria quem te traiu após 30 anos de casamento? Ou deixaria o passado falar mais alto? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias intensas como esta. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo recomendado. Garanto que você não vai se arrepender.